Olá, boa noite. Leitos destinados a pacientes com Covid voltam a lotar em Belo Horizonte. O avanço da pandemia na capital mineira é um dos destaques dessa edição. O Jornal Minas está no ar. A ocupação de leitos de enfermaria em BH está no nível vermelho. Chegou a 75,1%, segundo o boletim divulgado hoje pela Secretaria de Saúde. No SUS já não há vagas. Só há leitos livres na rede suplementar em hospitais ou em hospitais particulares. Os outros indicadores estão no amarelo. A UTI está com 64,2% de ocupação. No SUS, chega a 78,8%. A taxa de retransmissão está em 1,17%. É importante esclarecer que não dá para comparar esses números com um período de pico da Covid, porque agora são menos leitos separados para casos de doença, de casos suspeitos de Covid e da Covid. Mas para falar sobre essa situação, a gente conversa agora com o Naito Pinambás, que é infectologista, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid em Belo Horizonte. Nai, boa noite para você. Hoje a gente teve algumas decisões da Prefeitura, né? A gente vai ter aumentado esse número de leitos reservados aí para casos suspeitos de Covid? Sim, é isso, né? Com esse aumento que a gente está tendo de síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, a gente não sabe se todos são Covid, nós vamos aumentar, a Prefeitura vai aumentar o leito. Lembrando que no pico lá do ano passado, a gente tinha em enfermaria 1.260 leitos. Hoje estamos com 220. Foram desmobilizados os leitos para outras doenças. De CTI eram 579, hoje estamos com 104. E claro que a Prefeitura tem capacidade para aumentar, e já está aumentando os leitos para síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, já a partir de amanhã. Então isso não é uma questão que é muito fácil de ser resolvida. Claro que a gente tem que estar olhando com muito cuidado, muita preocupação, esses aumentos de casos de síndrome gripal que estão ocorrendo na cidade desde o final do ano passado. Pois é, Unai, mesmo com essa diferença aí, ainda é um número alto de ocupação, né? O que está acontecendo? Tem a ver com o que essa alta ocupação dos leitos? Olha, assim, a cidade está vivendo como se não tivesse pandemia, infelizmente as pessoas relaxaram demais, né? Acho que tivemos duas cepas, né? Tanto a Delta quanto a Ômicron ainda até mais infecciosa do que a Delta, deve estar impactando isso, né? As pessoas tivemos as festas de fim de ano, tanto o Natal como o Réveillon, muitos bailes, né? Que é um ambiente propício para a transmissão, viagens. Então, acho que a gente esperava que poderia acontecer, já não esperávamos que ia acontecer a epidemia de H3N2. A gente contava que essa epidemia poderia acontecer a partir de março, abril desse ano agora. Ela antecipou para o nosso verão. Então, isso tudo está impactando na internação dessas pessoas que estão internadas. Algumas, né, não sei se é a maioria ou qual a porcentagem exata, deve ser de H3N2 também. Por conta disso, as pessoas relaxaram demais da conta, mais do que deviam, né? A H3N2 é uma gripe comum, né? Ou ela é mais grave? Muitas pessoas estão relatando sintomas mais graves dessa vez. Não, é uma gripe como a outra H1N1, né? É muito parecido com ela. Claro que tem pessoas que estão mais vulneráveis a essa infecção, né? Os idosos, as crianças. E lembrando que a gente ficou... A adesão à vacina, da campanha de vacinação do ano passado, foi aquém do ideal no Brasil inteiro. Muito por conta da pandemia também. E esse vírus os vírus da influenza ficaram quase 2 anos sem circular. Então agora eles entraram com muita força no nosso meio, né? Entrou com H3N2. Então, assim, eu acho que a gripe sempre foi uma doença que poderia causar, lembrando que a influenza, ela mata de 30 a 40 mil pessoas por ano no Brasil, né? Fora né? No período da sazonalidade dela, que é abril e maio. Então é uma doença grave também, potencialmente grave, tem que tomar cuidado, né? E as pessoas estão mais atentas também quanto a isso também. Então aí procura mais serviço de saúde, querendo orientação, que é o correto mesmo, né? Certo, Nai. Quem não se vacinou contra a gripe deve então se vacinar agora diante dessa situação? Olha, acho que sim, né? Lembrando que a vacina que nós estamos usando, ela não tem uma eficácia muito boa contra H3N2, mas tem um nível de proteção que pode te ajudar a combater H3N2. Eu acho que é importante vacinar, se estiver disponível no seu posto de saúde, pode vacinar inclusive no dia da vacina da Covid, mas o mais importante é a população manter as medidas não farmacológicas, manter máscara, distanciamento físico, se possível, higienização das mãos
e principalmente vacinar, ou com a segunda dose, acho que a maioria da população já tomou a segunda dose, ou então já tomar a terceira dose, que é a dose de reforço. E claro, né, cobrada do governo federal que inicie o mais rápido possível a campanha de vacinação na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, porque vai começar o ano letivo em fevereiro do ano que vem, em fevereiro agora. Então, se as crianças estiverem vacinadas contra a Covid nessa faixa etária, a gente vai ter um retorno ainda mais seguro nas escolas. Naí, sobre esses casos do que está sendo chamado flurona, né, que é a gripe com Covid, isso é uma novidade? Qual que é a gravidade dessa situação? Olha, esse nome foi dado nos primeiros casos que apareceram, principalmente em Israel, foi lá que aconteceu os primeiros casos, que é infecção dupla, né? O SARS-CoV-2 da Covid ou o H3N2, o H1N1 da influenza. Né? A gente já tinha visto isso ano retrasado, em 2020, com a dengue. Né? A dengue, a gente viu que tinha pacientes com dengue e Covid ao mesmo tempo. E a gente, lá naquele momento, a gente não sabia se tinha piora do quadro com essas duas infecções. E hoje também a gente não sabe se essa infecção dupla pode ter um desfecho mais desfavorável do que a monoinfecção. Né? Alertando a população da importância, né? E lembrando que as medidas, né, não farmacológicas protegem contra o H3N2 e contra o SARS-CoV-2. Então, essa co-infecção, a gente não sabe se é mais grave ou menos grave. Né? Nós temos que aguardar o desfecho desses casos que estão pipocando agora. Belo Horizonte, com certeza, já deve ter alguns pacientes com as duas infecções, já tem no Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo. Em breve teremos pacientes com as duas infecções e vamos ter que observar como vai ser a evolução nessas pessoas. Reforçar os cuidados, né, Unai? Obrigada, boa noite para você. Boa noite. A inclusão de crianças no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 foi tema de uma audiência pública realizada hoje pelo Ministério da Saúde. Participaram do debate autoridades, entidades e especialistas em saúde pública. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não mandou representante. O maior objetivo é incentivar a participação da população nestas questões de interesse coletivo, ampliando-se dessa forma a discussão sobre o assunto e embasando as tomadas de decisão. No mês passado, a Anvisa aprovou o uso da vacina da Pfizer para imunizar a faixa etária de 5 a 11 anos de idade, seguindo orientação da Organização Mundial de Saúde. A nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicada no dia 28 de dezembro, chama a atenção que taxas de letalidade e de mortalidade associadas à Covid-19 em crianças e adolescentes menores de 19 anos são muito maiores no Brasil que as registradas em outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, destacando uma carga de doença com maior gravidade neste grupo etário no nosso país. No entanto, o Ministério da Saúde recomenda que essa imunização ocorra apenas com autorização dos pais ou responsáveis e receita médica. A decisão oficial da pasta deve ser anunciada nesta quarta-feira. Esse slide ele mostra claramente a curva de casos confirmados de Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, registrado no SUS Notifica, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021. Nós vemos o início da curva, temos um pico grande, né, com relação nessa faixa etária em 2020, por volta de julho e agosto. Em 2021, nós tivemos o pico grande, o reflexo associado com relação à VOC Delta, né? A VOC Gama, a disseminação da VOC Gama no Brasil, que coincide, obviamente, com o pico da Gama no Brasil, e a partir daí a gente vê uma queda bastante considerável do número de casos. Aqui em Minas, a Secretaria de Estado de Saúde afirma que vai recomendar a vacinação do novo público-alvo sem exigir a prescrição médica. Pois é, e mesmo que a vacinação das crianças entre 5 e 11 anos seja definida nos próximos dias, parte delas deve voltar às aulas antes de tomar a dose. A Vitória tem 6 anos e desde o início da pandemia só assistiu aulas pelo computador. A expectativa do pai era que ela voltasse à escola este ano, mas só vai fazer isso depois da vacinação. A ideia é realmente levar a Vitória somente quando ela for vacinada, né, de ter uma segurança um pouco maior. Se agora, né, em 2022, tiver todos os alunos, a gente fica um pouco com medo, né, de levar a Vitória, né, para a escola,
sem estar vacinada. Para vacinar todas as crianças até a volta às aulas, será preciso correr. Com cerca de 20 milhões de crianças entre 5 e 11 anos, o Brasil precisa de 40 milhões de doses infantis. As primeiras devem chegar no próximo dia 10. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é iniciar a imunização das crianças na primeira quinzena de janeiro. Podemos começar pelas crianças de risco, depois as mais velhas, alargar o intervalo entre primeira e segunda dose, a exemplo do que fizemos com os adultos, a fim de oferecer para o maior número possível de crianças uma primeira dose. Embora dificilmente todas as crianças sejam vacinadas a tempo, o representante da Sociedade Brasileira de Imunizações defende a volta presencial dos alunos. Eu acredito que nós não vamos ter impacto, a princípio, na volta das aulas presenciais. As crianças voltarão às aulas a despeito da vacinação estar completa ou não entre elas. Vamos à atualização dos números da Covid-19. De ontem para hoje foram 2.410 novos casos no estado. 15 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia foram confirmados 2.028.574 casos da doença e 56.683 pessoas morreram. 91,8% da população já recebeu a primeira dose da vacina. São 16.621.975 pessoas. Imunizadas com a segunda dose e dose única são mais de 15.400.000 pessoas. 85% da população está com a imunização completa. A dose de reforço já chegou a 2.907.340 pessoas no estado. A seguir, câmeras flagram mulher abandonando cães em Belo Horizonte. Ela agora é procurada. E saiu a tabela de pagamento do IPVA em Minas. A gente volta já já. Olá, está sendo discutida a criação de um modelo único para avaliação biopsicossocial de pessoas com deficiência. O que isso significa? Na prática, será estabelecida uma ferramenta para dizer quem pode ou não ser considerada uma pessoa com deficiência. E a partir disso, acessar políticas públicas voltadas para esse grupo. No programa de hoje, vamos conversar sobre a importância dessa avaliação e como ela deve impactar milhões de pessoas. É às 8h30 da noite. Até lá! Guilherme é uma pessoa assim, muito carinhosa, gosta de casa cheia, de uma mesa cheia com franguinho, um queijinho, um café quentinho. Então isso é mineiro, né, uai? Diversos sotaques em um só lugar. Rede Minas, seu lugar, seu mundo. Recuse imitações. Fique em casa com o legítimo Provoca. Terça, logo após o Jornal da Cultura. Esta é para proprietários de imóveis na capital. Já estão disponíveis no site da Prefeitura as guias para pagamento do IPTU 2022. As guias também serão enviadas por correio. Quem pagar à vista ou adiantar pelo menos 2 parcelas do imposto terá 10% de desconto, maior valor já concedido para esse tributo. O Estado vai antecipar o pagamento dos servidores neste mês. Por causa da mudança para o novo banco, o pagamento será feito na quinta-feira, 4º dia útil, para evitar aglomerações. Os servidores que não abriram as contas deverão comparecer a uma das agências para o saque. Vamos a outras notícias do dia.
Um acidente envolvendo um ônibus da Gontijo e uma carreta deixou 20 pessoas feridas em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A batida aconteceu por volta das 5h30 da manhã, na BR-040. Segundo os bombeiros, o ônibus bateu na traseira da carreta. O veículo transportava passageiros de São Jesus da Lapa, na Bahia, para São Paulo. As causas serão apuradas. Representantes de 42 comissões de formatura denunciam que levaram calote estimado em 20 milhões de reais de um cerimonial de Belo Horizonte. O Via Essencial, com sede no bairro Santa Efigênia, enviou um e-mail para as comissões informando que os contratos haviam sido encerrados. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil. No comunicado enviado às comissões, o cerimonial diz que não será possível a continuação do contrato e se justifica dizendo que isso se deve às condições impostas pela pandemia. Atenção idosos, a prova de vida que voltou a ser cobrada pelo INSS só deve ser feita pelos canais oficiais de internet ou diretamente no banco onde o segurado recebe. Golpistas estão tentando roubar informações por meio de ligações telefônicas para beneficiários. O INSS esclarece que não liga para a casa dos idosos e alerta para que eles não repassem informações a desconhecidos pelo telefone. A polícia vai investigar a ação dessa mulher flagrada por câmeras de segurança abandonando 2 cães em um condomínio no bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira. Um boletim de ocorrência foi registrado no Departamento de Investigações de Crime contra o Meio Ambiente da capital, pela organização não governamental Buridogs. A ONG resgatou e está cuidando dos animais, que são um macho de pequeno porte e uma fêmea de grande porte. A cadela é idosa e estava maltratada, segundo as responsáveis pela ONG. Quem quiser pode ajudar a Buridogs pelo Pix oficialburidogs@gmail.com. Uma iniciativa entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Prefeitura da capital está tirando cavalos abandonados das ruas de BH. Os animais são levados para um abrigo e lá ficam disponíveis para adoção. A estimativa do Centro de Controle de Zoonoses é de que existam pelo menos 3.000 cavalos na área urbana da capital. O problema é que, quando esses animais atingem uma idade avançada, são abandonados nas vias públicas, o que também representa um perigo no trânsito na capital. É um problema de saúde pública pelo risco de transmissão de doenças e é um grave problema também para a segurança pública. Nós temos registrados muitos acidentes envolvendo automóveis e cavalos e motos em via pública, inclusive acidentes com óbito humano, haja visto o tamanho do animal, né? Este abrigo, recentemente inaugurado no bairro Capitão Eduardo, no limite da capital com Sabará, tem capacidade para receber até 25 animais de cada vez. Aqui, além do descanso, eles recebem cuidados veterinários, alimentação adequada e ficam em condições para serem adotados. O principal objetivo da adoção é livrar os cavalos das situações do estresse cotidiano e dos maus tratos. Os animais não poderão ser submetidos a qualquer tipo de trabalho, nem montaria e nem para a reprodução. Os interessados em adotar cavalos, éguas e mulas devem passar por uma entrevista e ficarão como uma espécie de tutores desses animais, que devem ser levados para a zona rural, em sítios e fazendas, mas continuam sendo monitorados pela Prefeitura da capital. O adotante desses cavalos que já foram submetidos por maus tratos, que já passaram por muita coisa na vida, eles estão conscientes que vão fazer uma adoção para aposentadoria, uma adoção apenas para cuidar do animal, para ter o animal no seu ambiente, no seu sítio, na sua fazenda, mas ele não pode ser usado mais. A Prefeitura também está atenta com quem trabalha com a carroça nas vias públicas, uma atividade que tem dias contados para terminar. Preocupação a mais para o Cláudio, que há 5 anos comprou um cavalo e uma carroça, hoje sua principal fonte de renda. A situação não está muito boa pra gente, entendeu? Às vezes a gente trabalha na rua, sabe? Fica a semana toda na rua trabalhando, você não consegue serviço, consegue incluir na rua. De vez em quando tem cartão reciclagem pra você arrumar alguma coisa pra você fazer, entendeu?
Aí, às vezes, nem para cuidar do seu cavalo, você está achando comida na rua, porque não está tendo pasto, não está tendo nada para... Vai no sacolão, tem vezes você acha no sacolão, tem vezes você não acha. O custo de um cavalo, principalmente numa época de seca, pode chegar a R$2.000 por mês. Então são pessoas em vulnerabilidade social e para essas pessoas a prefeitura está em planejamento para oferecer o apoio de assistência social, principalmente quanto a uma recolocação no mercado de trabalho e quanto à criação de fontes de emprego e renda. A Justiça suspendeu a liminar que previa a desocupação e a demolição de imóveis no Beco Fagundes, uma área condenada pela Defesa Civil no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na região metropolitana da capital. A desocupação estava prevista para esta quinta-feira. As 27 famílias que vivem nesta área de risco, agravado por causa das últimas chuvas, se reuniram hoje com representantes de vários órgãos oficiais. Elas contestam as conclusões da Prefeitura e, por isso, por meio do Ministério Público, recorrem à Justiça para reverter a situação. Tudo está suspenso por enquanto. 55 municípios mineiros atingidos pelas últimas chuvas e que tiveram o estado de emergência reconhecido pelo Estado estão recebendo a antecipação de repasses para minimizar os efeitos dos temporais. Esses municípios receberam até o momento cerca de R$6.300.000 desses repasses. O estado tem mais de 15 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. 124 municípios já decretaram emergência. Outros R$1.200.000 foram liberados para aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza, colchões e kits dormitório. Em instantes, você confere. O Cruzeiro inicia treinos com um novo técnico. Em um espaço em Belo Horizonte que é exemplo de inclusão para pessoas com deficiência visual. A gente volta já já. Com o período de fortes chuvas em Minas Gerais, milhares de famílias estão desabrigadas e desalojadas, precisando da nossa ajuda. Se você pode ajudar, doe alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal, kit dormitório e água mineral. As doações podem ser feitas nos batalhões do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e bases de segurança. Esta semana, o programa Palavra Cruzada recebe o arquiteto e urbanista Gustavo Pena, um dos profissionais mais respeitados da área no país pela história que construiu literalmente não só em Minas Gerais, mas em outros estados. Gustavo nos revela curiosidades da profissão, detalhes da trajetória e os desafios de transformar as cidades em lugares gentis, de pleno convívio e encontro entre as pessoas. Eu espero você. Foi divulgada hoje a escala de pagamento do IPVA de 2022. Os pagamentos começam no dia 21 de março. Para quem optar por pagar o imposto em cota única, o desconto é de 3%. No dia 21 de março, vence a primeira parcela para veículos com placa final 1 e 2. Placas final 3 e 4 têm vencimento no dia 22 de março e assim por diante até 25 de março. Além de mais prazo, o valor do imposto ficou congelado. Isso quer dizer que a quantia será a mesma do ano passado. De técnico novo, o Cruzeiro retomou hoje os treinos para a próxima temporada. Anunciado como técnico do Cruzeiro, o uruguaio Paulo Pesolano conheceu hoje seus novos comandados durante a reapresentação dos jogadores na Toca da Raposa para a próxima temporada. Os goleiros Fábio e Jailson, o lateral Cáceres, o zagueiro Ramon e o volante Fernando Neto ainda negociam a readequação salarial e não se reapresentaram com o restante do elenco. A expectativa é que a situação desses atletas sejam resolvidas nos próximos dias. Já o lateral Pará, que foi anunciado pelo clube em dezembro, negociou sua rescisão e não vai se apresentar.
É falsa a informação que circulou em agências de notícias que dizia que a obra de Fernando Brant e Tavinho Moura tinha sido incluída na lista do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. O Jornal Minas corrige, portanto, essa informação. A Unesco está investigando quem produziu essa fake news sobre os músicos. Um documento em papel timbrado da entidade, com a assinatura do diretor-geral adjunto de cultura da organização, o senhor Ernesto Ottoni, foi enviado a diversos veículos de imprensa, tudo falsificado. Na nota de esclarecimento, a Unesco diz que tomará providências cabíveis para responsabilizar os autores do documento. Hoje é Dia Mundial do Braille. A data foi criada pela ONU para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de assegurar a inclusão de pessoas com deficiência visual. De acordo com o IBGE, cerca de 46 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência visual. Em Belo Horizonte, um espaço está atento a essa população. Pela simplicidade do lugar, não dá para imaginar, mas esta sala da Biblioteca Pública de Minas Gerais é capaz de realizar sonhos. É aqui que está disponível um rico acervo com cerca de 2.000 obras literárias em braille, o sistema de leitura e escrita tátil que possibilita às pessoas com deficiência visual ler. No espaço, o hábito da leitura ainda é incentivado por meio de uma série de atividades. A gente tem o empréstimo de audiolivros e livros em braille e filmes com audiodescrição. A gente tem algumas atividades de incentivo à leitura, como Tempo para Ler, Clube de Leitura, Café com Poesia. E essas atividades elas são promovidas pelos funcionários e pelos voluntários. O setor Braille é referência em inclusão sociocultural no país pela dedicação e apoio que oferece aos usuários e também por disponibilizar ao público uma série de ferramentas e tecnologias assistivas. A gente tem lupas que são ligadas a um televisor e a ampliação da imagem aparece na tela do televisor. A gente tem impressoras Braille que nós utilizamos para imprimir materiais em Braille e também para produzir livros em braille para o acervo. E nós temos uma linha braille que você conecta ela tanto com o celular ou com o computador, e nessa linha braille o que está escrito em tinta na tela do celular ou na tela do computador vai aparecer em braille para a pessoa poder fazer a leitura. Desse cuidado com o público surgiram tantas histórias, como a do Taquinho, que tem uma relação mais que especial com a biblioteca, um espaço que ele frequenta há mais de 20 anos e onde encontra obras dos seus escritores preferidos. Chovia e fazia frio naquela tarde de 29 de novembro de 1975, em Porto Alegre. É muito carinho pelo setor Braille, muito respeito, muita admiração, muita gratidão e muita vontade que o setor Braille, já caminhando para os seus 60 anos, que chegue aos 100, aos 200 e que sempre tenha a condição de transcrever livros para nós usuários, porque é muito importante a leitura, por mais que o brasileiro, de um modo geral, lamentavelmente não tenha o hábito, mas a leitura torna a pessoa rica em todos os aspectos. Nos últimos 2 anos, o setor Braille enfrentou um desafio. Com as atividades presenciais suspensas por conta da pandemia, a troca de conhecimento entre os leitores precisava ser toda pela internet. Apesar de deixar muita gente com saudade do contato mais próximo com os livros, a experiência virtual foi tão positiva que veio para ficar. Durante esse momento de excepcionalidade, o Tempo para Ler, que é um dos projetos mais antigos que a gente tem aqui no setor Braille, ele passou para o ambiente virtual e as pessoas com deficiência visual têm entrado com os voluntários, as pessoas que fazem a leitura desses materiais e tendo acesso à leitura durante o período de distanciamento. Para este ano, o público também pode aguardar novidades. A biblioteca vai passar por um grande processo de revitalização, que a gente tem também alguns projetos que estão aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura, que estão prevendo a renovação e atualização do nosso acervo em Braille, para a gente disponibilizar mais títulos para a nossa comunidade leitora também. Está previsto uma grande maquete tátil, a gente está estudando se vai ser uma maquete só da biblioteca ou se vai ser do Circuito Liberdade como um todo. A gente está em negociação com essa empresa agora,
E aí esse projeto vem esse ano também para potencializar ainda mais, né, as ações que são desenvolvidas aqui pelo setor. Notícia boa, né? O JM2 termina aqui. Continua acompanhando as reportagens nas nossas redes sociais. Fique agora com o programa Estações. Boa noite e até amanhã.